Diz o texto de Lucas 9, do 1 ao 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Vamos orar mais uma vez, antes de meditarmos nessa porção das Escrituras. Senhor nosso Deus, nós te damos graças por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de meditar na Tua Sagrada Palavra. Nos dá, Senhor, o entendimento através do Teu Santo Espírito, daquilo que o Senhor tenciona falar aos nossos corações nessa noite. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar? Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Aqui, meus irmãos, nesse texto de Lucas 9, nós temos a instrução para os 12. Provavelmente é isso que está escrito aí em cima desses 6 versículos, como um título dessa parte inicial do capítulo 9. Aqui nós temos os apóstolos sendo chamados para uma ação imediata. Provavelmente eles pensavam naquilo que poderia ser a sua missão futura, porque eles ainda tinham Cristo com ele. Mas eles são chamados para uma realização naquele momento, naquele tempo, naquele período. E eles recebem a ordem de se preparar para essa obra. Eles recebem orientações, recebem instruções. E para que eles não sejam destituídos de autoridade, eles são dotados do poder do Espírito Santo. Essa é uma primeira questão que eu quero citar para nós. Não se faz a obra de Deus sem o poder do Espírito de Deus. Isso é bem óbvio para nós que lemos a palavra, para nós que vivemos o dia a dia com Cristo, mas não é tão óbvio quando a gente vai para o trabalho de missões. Felizmente, há ainda pessoas que se vislumbram com a possibilidade de ir além mar, não pensando naquilo que vão enfrentar, na necessidade que tem de depender inteiramente do Espírito de Deus. Se for pela força do braço, se for pelo entendimento, se for pelas influências, a gente vai dar com os burros na água. Essa é a realidade que a gente vai enfrentar. Mas esses apóstolos haviam sido mantidos na expectativa desse trabalho futuro. O que é que vai acontecer mais para frente? A gente está sendo trabalhado, está sendo preparado nesse ministério de Cristo. Qual vai ser a nossa função? Qual vai ser a nossa missão nesse mundo? Mas agora é chegada a hora que eles vão lançar mão do seu trabalho. E é por isso que o Senhor vai trazer aqui a instrução necessária para que eles possam realizar esse trabalho. É oportuno, mesmo assim, que a gente observe que ele ainda não está falando de um apostolado perpétuo. Ele está falando aqui, nesse trecho, apenas de um momento de pregação que tinha por finalidade despertar as mentes dos homens, para que eles estivessem atentos à pregação sobre Cristo. Então, havia uma necessidade de uma pregação naquele momento, para que as pessoas que ouvissem aquela pregação estivessem mais atentas ao que seria dito mais para frente. É sempre necessário preparar o terreno. João Batista foi aquele que preparou o terreno para que Cristo viesse e pregasse a mensagem tão necessária. Nunca vá a um terreno que não foi arado antes. Você planta sem arar a terra antes, certamente ela não germinará. Se a gente não tiver a obediência dos passos que são necessários serem dados, a gente não vai obter o produto do nosso trabalho. E é por isso que Cristo aqui vai dar essas diretrizes. Então eles são enviados a proclamar toda a Judeia que chegou o tempo de restauração e de salvação da parte
do Senhor, aquilo que tinha sido prometido. E hoje não é diferente, nós somos chamados a pregar restauração. O problema é que muitas pessoas que nos escutam não se sentem quebradas. Elas se sentem inteiras. Elas se sentem muito bem da maneira que estão. E é difícil para muitas pessoas a gente chegar e dizer assim, olha, a sua vida está quebrada. A sua vida está em frangalhos. Você pode não perceber, mas você precisa de Deus. Você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa de restauração. Há muitos que dizem, eu já tenho tudo o que eu poderia pedir na minha vida. Às vezes quando a gente olha para algumas pessoas que a gente encontra na internet, na televisão, e a gente diz assim, meu Deus, um jovem tão novo e já tem tudo que eu vou passar a vida trabalhando e não vou conseguir. E ele pode abrir a boca e dizer assim, eu já fiz tudo que eu queria. Com 20 anos, 25 anos. Apesar do pastor ter dito que eu sou uma criança, mas já estou quase 40. E não vou conseguir, mesmo que eu viva o dobro do que eu já vivi. Mas eu posso dizer que mesmo não tendo tudo o que ele diz ter, eu tenho algo que talvez ele não tenha. E que me é muito mais importante do que tudo que ele conquistou. Porque eu posso não ter ido para todos os países desse mundo. Eu posso não ter todos os bens desse mundo. Mas eu tenho a Deus. E isso para mim é totalmente suficiente. Se você tem a Deus, isso lhe é suficiente. Ou seja, você tem uma vida restaurada e você tem a salvação eterna de sua alma. Para que querer mais? Era necessário que eles pregassem naquele momento essas duas questões para as pessoas. Então, eles são, nesse momento, assistentes de Cristo, a fim de manter essa atenção posta nele, onde a sua voz não pudesse atingir. Mais tarde, ele vai colocar nas mãos desses apóstolos o ofício da pregação que ele mesmo havia cumprido. Então, ele prega durante aquele tempo e diz, agora vocês vão. Agora vocês continuam a minha obra. Mas agora vocês vão apenas ser meus assistentes. E é de grande importância observar isso, para que não se presuma que isso é uma regra certa, fixa, estabelecida para todos os ministros da palavra. Isso aqui, quando o nosso Senhor ministra instruções aos pregadores da sua doutrina, que Ele quer que faça apenas por um breve período. Infelizmente, não é tão, graças a Deus que não é tão comum, mas infelizmente ainda há aqueles que dizem assim, eu fiz um contrato com Deus, e eu vou ser pastor durante só um tempo, eu vou ser missionário durante só um tempo, e depois eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. O pior é o contrato contrário, é dizer assim, eu disse a Deus que eu vou trabalhar, quando eu me aposentar eu sirvo a Ele. Deus não te chamou nos teus termos. Deus não te chamou nos teus termos. E ainda bem que Ele não respeita o teu livre-arbítrio. Ainda bem que a graça dele te chamou mesmo sem você querer. Porque a gente sabe que muitas pessoas que estão entre nós, e eu falo como uma igreja como um todo, passavam na porta da igreja dos crentes e diziam, Deus me livre de entrar nesse negócio. Está vendo que o que eu falei foi verdade? A gente não considerava no caminho da nossa vida a palavra do Senhor. A gente não levava em consideração as suas instruções, como esses apóstolos tinham que levar em consideração. Mas ele não ligou para isso. Ele não quis saber se você ia ficar satisfeito ou não, sendo tirado da sua zona de conforto e sendo colocado na sua obra. Ele chamou. E isso para nós é um privilégio. Ele não precisa de nós nessa missão, mas Ele nos dá a honra de participar desse grande reino de amigos chamado Reino de Deus. Ele não nos chamou por um tempo. Ele não quer 10% da sua vitalidade e muito menos 10% das suas rendas. Porque hoje também tem um grande debate se o dízimo tem que ser dado, se é do Novo Testamento ou não. Meu irmão, não se preocupe com 10%, porque Deus quer 100%.
100% da sua vida, 100% da sua força, 100% do seu tempo, porque Ele não quer menos do que a integralidade da sua vida para a sua glória. Se você tem dificuldade de dar 10% do que você ganha durante um mês, que foi um dinheiro que Deus lhe deu, certamente você terá muito mais dificuldade de dar sua vida em prol dessa obra. Mas Ele não quer coração pela metade, Ele não quer coração de 10%, Ele quer tudo. Por um breve tempo Ele chamou para esta obra de pregação, para a atenção ser voltada para Ele, mas esses apóstolos foram chamados para toda uma vida. Nós não fomos chamados para ficar aqui durante 10 anos. Nós fomos chamados para ficar com Ele durante toda a nossa vida. E eu tenho certeza que você pode ter no seu coração: Senhor, que o Senhor me chamou antes. Quanto tempo da minha vida que eu perdi. Quanto tempo da minha vida que eu não sabia o que era verdadeira felicidade. Quanto tempo da minha vida que eu tentei resolver tudo com a força do meu braço e fui mal sucedido. Quanto tempo que eu precisava do Senhor e não tinha. Mas Ele sabe de todas as coisas e te chamou no tempo certo. Meus irmãos, é necessário que nessa noite a gente observe esses 6 versículos e preste atenção em algumas questões que eu vou extrair deles, para que a gente saiba como cumprir o chamado que nos é feito. Eu quero começar nos versículos 1 e 2, perguntando primeiro, fazendo essa pergunta ao nosso coração: quem é o autor do chamado? Diz o versículo 1: tendo Jesus convocado os 12. Então quem faz o chamado é Jesus. Jesus convoca os 12. Entendamos, meus irmãos, que é Ele quem nos chama e não nós que nos lançamos. Você pode até dizer assim: eu quero participar das atividades de evangelismo da igreja, isso é maravilhoso. Mas vai ser um pouco complicado que você chegue para a pastora e diga assim: pastor, eu tenho um sonho de ministrar lá no Japão. Você pode ter o sonho, mas isso tem que passar pelo crivo daquele que chama e se responsabiliza. Não fique com raiva do pastor Atlas se ele disser assim: meu irmão, vamos orar. Porque essa vai ser a decisão mais sábia. Para saber se esse sonho é só no seu coração, ou se realmente é a vontade de Deus para a sua vida. Missões é coisa séria. Não é um sonho que nasce no seu coração para que você faça turismo e conheça muitas e muitas terras. É um plano eterno de Deus para o alcance de vidas que, se não forem pela pregação do Evangelho, nunca crerão, e não crendo, se perderão por toda a eternidade. Ou seja, missões têm a ver com o destino eterno de nossas almas. Não se lance se você não sabe o que é isso. Não se lance se você não sabe o tipo de responsabilidade que isso vai requerer. Não se lance se você não sabe que de fato você está pronto para fazer aquilo que Deus pedir para você fazer. Porque Ele não se agradará se você retroceder. Não se agradará. Ele nos chama. Esses apóstolos foram chamados, isso é fundamental que esteja muito bem guardado no nosso coração, porque mesmo que essa missão na nossa vida seja breve, porque a gente não vive aqui 200 anos, então é bem breve. Mesmo sendo tão breve, ela traz suas dificuldades. A obra de Deus é feita no meio de obstáculos. Quem se preocupa em fazer a obra do Senhor vai sofrer sim oposição, vai sofrer perseguição, vai sofrer com provações. Mas o que vai lhe manter de pé e confiante quanto ao futuro dessa obra é a certeza de que foi Deus que chamou. E eu posso lhe dizer sem medo de errar, vai haver momentos e que você vai dizer o seguinte: Senhor, eu não quero mais. E tudo bem. Isso é sua carne dizendo.
Está doendo. Senhor, não aguento. É forte demais para a minha estrutura. Eu te dei o meu coração, eu te dei a minha vida, mas eu não tenho forças para fazer aquilo que o Senhor está requerendo que eu faça. Eu digo a você, eu também não tenho. Não existe super crente, super missionário, não existe quem não se afete com as coisas que esse mundo traz. Não existe aquele que não chora no seu quarto porque escutou uma palavra dura de alguém. Não existe aquele que não se chateie porque preparou tudo com tanto carinho, mas quando abriu a igreja só tinha uma ou duas pessoas. Não tem aquele que não fique triste porque tenta fazer um grupo de evangelismo e só vai você, a esposa e mais um irmão ou mais um irmão que disse assim, hoje eu não tinha nada para fazer, eu vim, viu, pastor? Mas semana que vem eu não sei se eu venho. Às vezes surgem decepções com a gente mesmo, de dizer, eu não pedi a Deus isso, eu não queria isso, eu não sonhei com isso. Quando eu estava no seminário, as pessoas me perguntavam quando é que você vai ser ordenado, e você não ficava tão feliz porque se aproximava aquele tempo. E por que agora eu estou fraquejando? E por que agora eu estou reclamando com Deus, dizendo, Senhor, eu não tenho condições? Meus irmãos, existe sim a noite escura da alma. Existe sim um momento que a gente fica cabisbaixo, existe sim um momento que a gente pensa em desistir, isso é humano. Seria totalmente irreal se eu dissesse, eu nunca pensei em parar. Às vezes não é você que quer parar, às vezes são outros fatores que querem que você pare. Mas aí você se lembra, quem me chamou foi Deus. E aí todo o resto perde a sua importância. É isso que faz com que você vá adiante, você esqueça tudo que passou. A certeza de que o Senhor chamou é o que faz a gente passar por dificuldades. É a certeza, meus irmãos, que independente das provações, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele é quem nos faz triunfar para a glória do Pai. Como é que ele capacita para esse chamado? O versículo mostra que foi dado aos apóstolos poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Então, da mesma forma que os apóstolos, nós não temos poder em nós mesmos para enfrentar a realidade de um campo missionário. Se você já teve uma mínima noção do que é o campo missionário, você já participou de um projeto missionário de 21 dias, ou se você, como eu e minha esposa, já passou mais de um ano em uma congregação fora da sua cidade, longe da sua família, enfrentando as dificuldades desse campo, você vai dizer o seguinte: nada de mim serve para que aquelas pessoas venham até o Senhor. Se não for por Deus me capacitar, o que é que eu vou chegar lá para dizer para elas? Às vezes a sua semana é tão difícil que você vai subir no ponto e vai dizer o quê? Meus irmãos, me perdoem, eu passei a semana muito atribulada. E eu não tenho uma palavra de ânimo para dizer para vocês, que a minha realidade é de lutas. Só que aí você abre a palavra de Deus e você vê lá que mesmo em meio a lutas, Ele faz a sua vontade prevalecer e a sua glória ser manifesta no meio do seu povo. Deixa para lá o cansaço. Deixa para lá o que passou na semana que deu errado. Depois conserta. Deixa para lá até a voz rouca. Não as torcidas de vez em quando, mas o que importa é que a palavra seja pregada. O que importa é que você faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Ele te dá o poder para fazer isso.
Ele te dá o poder para enfrentar aquilo que você naturalmente não tem capacidade de fazer. Mas tenha algo em mente. Mesmo com esse poder, você não terá capacitação para convencer ninguém do pecado, da justiça e do juízo. Quem faz isso é o Espírito Santo. Então pregue, mas não espere resultados imediatos. E nem diga, eu ganhei 10 almas para o Senhor. Você não ganhou nada. Quem ganhou foi o Espírito Santo. Você é apenas um canal, você é apenas um instrumento. Nós somos apenas vasos de barro que carregamos um tesouro muito precioso no nosso coração. E que permaneça assim. Porque a glória é dele. Deus nos mune com o poder que vem dele, da autoridade baseada no seu poderoso nome, para que a gente possa avançar nessa obra momentânea para a qual ele nos comissionou, sem que nós sejamos impedidos pelo maligno. E além disso, ele deu poder para aqueles homens de no seu nome curar pessoas, modo pelo qual muitos vieram a crer. Meus irmãos, é impressionante como hoje a gente fica cético, incrédulo em relação ao que Deus pode fazer. Deus pode curar hoje? Claro. Talvez a maioria aqui não me conheça fora desse momento aqui. Mas desde 2017 eu tenho uma doença que é incurável. Chama-se esclerose múltipla. Uma doença autoimune que ainda não descobriram a cura. Eu convivo com ela há 8 anos e 3 meses. Faço tratamento e estou aqui de boa. Se fosse pelo prognóstico, era para eu estar de bengala, e eu viria de bengala assim mesmo. Ou para estar de muletas, e eu viria de muletas assim mesmo. Se me deixasse pregar sentado, eu pregaria sentado. A questão, meus irmãos, é que Deus é tão gracioso que nada de mais grave aconteceu comigo até o dia de hoje. E as pequenas sequelas que eu tenho são tão imperceptíveis que tem gente que diz, nem parece que você tem. Pois é, ela me lembra de vez em quando que eu tenho. Mas Deus é maior. E aquilo que humanamente eu não poderia fazer, Ele faz com que eu possa fazer para que Ele seja glorificado. A única coisa que eu quero da minha vida é que quando alguém olhar para mim e disser, mas aquele rapaz tem essa doença. Não pensa na doença, pensa no que Deus fez através dessa doença. Apesar dessa doença. Porque tantos e tantos outros têm situações semelhantes ou bem piores. Mas Deus usa. Deus usa. É na nossa fraqueza que Ele mostra a sua força e a sua glória. E não seria tão especial se não fosse assim. Aleluia. Eu creio que Deus pode me curar. Eu creio que Deus pode curar todos os 500 pacientes da Paraíba. E os cerca de 3,5 milhões do mundo. É bem raro mesmo. Só que tem uma coisa. A gente escuta tantas pessoas dizendo que curam. Dizendo que se você passar aquela toalhinha na cabeça, você vai ficar livre da dor de cabeça. Se ele colocar a mão na sua garganta, você não vai ter mais crise de garganta nunca na sua vida. E a gente vai ficando... Mas não perca a fé, não. Aquele que curou lá atrás, aquele que ressuscitou lá atrás, aquele que expulsava demônios lá atrás, é o mesmo que continua operando hoje. Não percamos a nossa fé porque alguns mercadejam a palavra de Deus. Não percamos a nossa fé porque tem gente que fala da maneira errada. Mas olhemos para Ele como sendo todo-poderoso, porque de fato Ele é. E eu me lembro que na época do meu diagnóstico a gente estava para fazer o SCC. A gente perdeu o primeiro dia do SCC, porque eu estava muito doente. E um amigo nosso cantava naquele momento de SCC que se Deus fizer,
Ele é Deus. E se não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Interessante como aquilo ficou assim na minha mente e até o dia de hoje. E a gente só fazia chorar escutando essa música. Eu quero dizer para você, se Deus fizer algo extraordinário na sua vida, além do que Ele já fez, que foi te dar vida eterna, o sirva e agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Mas se eu e você chegarmos até o final das nossas vidas, sem que Ele tire esse mal do nosso corpo, continue servindo, continue agradecendo, porque Ele continua sendo Deus. Meus irmãos, qual o objetivo do chamado? Por que Ele comissionou e por que Ele deu esse poder para que eles expulsassem demônios, curassem doenças? O objetivo desse chamado, ele diz aqui no versículo 2, também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. A pregação do Evangelho é extremamente importante, porque ela mostra ao pecador quem ele é, mas mostra também ao mesmo tempo quem Deus é. Você vê a sua impossibilidade, você vê a sua pecaminosidade, você vê que você está morto em seus delitos e pecados, e você percebe que Deus é o único capaz de tirá-lo dessa situação miserável. A equação é simples. Sem Deus, igual condenação eterna. Com Deus, igual vida eterna. Fora disso, eu não conheço. Ou você tem Deus como sendo o Senhor da sua vida, você considera a sua palavra e você vive para Ele, ou você o desconsidera e sofre as consequências. Os apóstolos foram chamados a anunciar para os seus ouvintes que há remédio, mais do que remédio, a cura. Você pode não ter a sua cura física, mas a cura espiritual já foi feita. Porque os mortos se levantam com a sua palavra. Lázaro estava lá 4 dias, cheirava mal, e ele disse o quê? Vem para fora. E ele foi. Se ele faz isso, o que ele não pode fazer no nosso coração? Há algo demasiadamente difícil para o nosso Deus? Certamente que não. Para Ele não é impossível. Como naquela época foi pregado a muitas pessoas que tinham uma conduta totalmente errada, hoje nós pregamos a pessoas que a gente diz: eu acho que não tem jeito para fulano. Eu já venho pregando há tantos anos e essa pessoa não muda. Você deve ter uma dessas na sua família, provavelmente. Toda família tem. E tudo bem. Talvez você já foi esse. E Deus transformou. O que importa é que, mesmo para essa pessoa, se for da vontade de Deus, tem cura. Aquele que a gente diz não tem jeito para ele, tem. É aquele que a gente diz, esse daí é um sem futuro. E ele diz, você vai ter presente e futuro comigo. Eu vou transformar a sua vida hoje e ainda vou te dar uma vida no porvir. Porque eu posso. Não é a sua pregação, não é o seu esforço, não é a sua atitude de tentar convencer que vai transformar a vida de ninguém. Basta que o Senhor utilize da sua palavra e o Espírito Santo convença. Você pode pregar 10 anos e nada vai acontecer. Chega uma pessoa de fora e fala, e acontece. Por quê? Não sei lhe responder. São os planos de Deus. Os pensamentos dele são mais altos que os meus pensamentos. Mas eu sei que o caminho dele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito.
Meus irmãos, o objetivo desse chamado é dizer para as pessoas que no sangue de Cristo há remissão de pecados. Você pode ter o pecado que for. Nada é mais poderoso do que o sangue de Cristo. E se você, de fato, foi alvo deste lavar com o sangue do Cordeiro, você foi de uma vez por todas justificado diante do Pai. Não tem mais questão. Infelizmente tem gente que não guarda isso no coração. Fica com dúvida, né? Um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou salvo. Um dia eu estou salvo, outro dia eu não estou salvo. Irmão, creia. Quem te salvou foi Deus. A garantia de sua salvação é o sangue de Cristo. Seu nome está escrito no livro da vida. Já está. Não vai ser, não. Já está escrito no livro da vida. E é com caneta, não é com grafite, não. Não se apaga, não. Porque o sangue que foi derramado sobre você não se apaga também, não. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Paulo disse isso aos Romanos. É por isso que nós precisamos continuar pregando. Tem muita gente que não sabe disso. Ah, pastor, mas em 2025 tem gente que não sabe disso. E muito. E muito. Não é só nos locais indígenas, não. Tem um colega de trabalho seu que também não sabe. Tem uma pessoa da sua família que também não sabe. Tem uma pessoa que você vê todos os dias na sua rua que também não sabe. Nós fomos chamados com esse objetivo de pregar às pessoas que não conhecem o amor que nos transformou. É o nosso chamado para o tempo atual, mais importante do que cura física, que também era provida por esses apóstolos, porque foi dado poder para isso, por ordem do Senhor. Era a cura das almas, que antes estavam destinadas ao inferno, mas quando eles são apresentados a Cristo, uma vez estando firmes nele, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós precisamos permanecer no propósito de fazer Cristo conhecido nos 4 cantos do mundo. Mas começa aqui. O nosso campo missionário começa aqui. Com o seu próximo. Com aquela pessoa que você diz que tanto ama. Se você ama, mas não prega a palavra de Deus para ela, você não ama coisa nenhuma. Você vai deixar ela ir para o inferno? Aí você diz que ama. Então prega para ela. A pastor, mas ela não escuta. Prega assim mesmo. Uma hora a escama cai dos olhos. A cera dos ouvidos vai sair. Não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Mas continua pregando. Chama a atenção dos seus ouvintes de que somente em Cristo há vida eterna e paz. Somente em Cristo. Mas o que é preciso para cumprir esse chamado? Versículos 3 a 5, vamos lá. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. O que é que eu preciso para cumprir esse chamado? O que é que os apóstolos precisaram? Dependência total de Deus. Cristo queria que os discípulos percorressem toda a Judéia em poucos dias. Não era uma missão de 1 ano, 2 anos. Não, poucos dias. E imediatamente regressassem a ele. Então ele proíbe que levem consigo qualquer bagagem que pudesse vir a retardar a sua diligência. Nós não temos muito tempo. A pregação é urgente. Esse senso de urgência já deveria existir há muito tempo. A gente fica vendo pessoas jovens sendo levadas pela morte. E para muitas delas a gente chegou a dizer assim: você tem a vida toda pela frente.
Teve? Não teve. É um acidente de moto? É uma doença recém-descoberta? É um mal súbito? É qualquer coisa. Para morrer basta estar vivo. E ela só quer uma desculpa para vir nos estragar. A questão é que a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente não tem a vida toda pela frente. Eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. Você também não sabe. Você tem planos para amanhã. Eu tenho planos para amanhã. Acordar e trabalhar. Mas eu não sei se eu vou fazer. Essa semana a gente, na nossa igreja, na nossa denominação, participou de 2 velórios. 2 velórios. Um foi hoje, o pastor Valberto. Outro foi segunda-feira, Sonara e Mano Madison. Toca no conjunto da nossa igreja lá no Médici. Nós clamamos, fizemos cultos em dias que não eram corriqueiros da igreja. Nos reunimos em frente à Santa Clara. Fizemos o que era possível. Clamamos ao Senhor, mas foi da vontade dele recolher os 2 em 7 dias. Claro que a gente está triste. Claro que a gente fica pensativo. Uma pessoa com menos de 40 anos, pastor Alberto, 56 anos, e a gente pensa, tinha toda a vida pela frente. Não temos tempo, meu irmão. Eu tenho que pregar hoje. Eu tenho que anunciar hoje. Eu tenho que viver essa palavra hoje. Porque tem pessoas que estão morrendo sem Cristo hoje. E para que isso venha a acontecer, eu preciso depender totalmente de Deus. Eu não vou me preocupar com mais nada na minha vida, porque Ele é quem traz tudo. Eu não posso ficar me preocupando se amanhã vai ter pão para eu comer de manhã, não. Porque o pão diário, ele já garantiu que vai dar. Eu não tenho que estar me preocupando se lá em casa vai ter internet ou não, para que eu possa acessar os vídeos do YouTube que eu quero ver, para que eu possa fazer meus trabalhos, minhas pesquisas. Se não tiver, não tem problema não. Ninguém vai morrer por conta disso. Agora, sem palavra de Deus, a gente morre dia após dia. Se a gente deixar de orar, se a gente deixar de anunciar, se a gente deixar de fazer, de cumprir esse chamado, a gente vai morrendo por dentro um pouco mais. Pelo menos esse é o sentimento que eu gostaria que a gente tivesse. Dizer, eu desperdicei um dia. O Senhor não me chamou para isso. Eu preciso do mínimo, do indispensável. E eu tenho que confiar na provisão de Deus. Sabe por que tem gente que não se envolve com missões? Porque diz, pastor, eu preciso sustentar minha família. E aí tem um emprego de manhã, das 7 às 13 horas. E aí às 13 horas já vai para outro emprego, das 14 às 22. E 22 horas já está morto e cansado. Vai para casa e no outro dia esse ciclo se repetindo. De segunda a sábado, de segunda a sábado. Aí no domingo está dormindo aqui na escola dominical. Não é? Está cansado. Não vai aguentar não, meu irmão. Ninguém aguenta. Esse corpo aqui cansa. Não tem condições de a gente achar que está pouca provisão. Vou trabalhar outra vez. Vou arranjar um segundo emprego, um terceiro, um quarto. Enquanto tiver hora no dia para trabalhar, eu vou trabalhar. Você pode fazer hora extra às 168 horas da semana. Você pode ficar sem dormir 24/7. Não tem problema. Ainda vai faltar dinheiro se você não entregar sua vida para que Deus faça o que Ele quer com você. Porque não se trata de você trabalhar para sustentar sua família, quem sustenta é Deus. É Deus quem sustenta. Pastor, eu não vou para aquele evangelismo sábado que vem. Sabe por quê? Porque eu preciso sustentar minha família. Meu irmão, Deus é quem sustenta a sua família. Tire um tempo de qualidade para servir a Deus. Tempo de qualidade. Não é o resto, não. Não é capengando pelas portas da igreja dizendo assim, eu vim por sua graça.
Pastor, hoje eu vim porque tinha que vir, né? Que é domingo, né? Vim bater meu ponto aqui, viu? Não vem com esse espírito, não. Venha dizendo assim, eu vim para louvar a Deus, para adorar a Deus, porque Ele é quem sustenta a minha vida e da minha família. O plano, meus irmãos, era para que eles pudessem sair com simplicidade, munidos só daquele poder que Deus deu, da autoridade que Deus deu, com o mínimo necessário, dependendo unicamente dele. Porque 1 Coríntios 7:29 diz que o tempo se abrevia. Você faz hoje em 24 horas o que você fazia 30 anos atrás? Eu não faço. Hoje a gente olha assim e diz, só assim. Hoje é domingo, daqui a pouco é domingo de novo. Daqui a pouco Santa Ceia de novo, né? E a gente fica, meu Deus do céu, já tem que fazer outra escala mensal. A gente já tem que chamar outros pregadores. A vida é isso. Então o Senhor proibiu-os de levar qualquer coisa para a viagem. Você tem o quê? Tem uma sacola? Leva essa sacola. Não leve 2 sandálias, não, leve só do pé. Para que você vai querer outra? Você tem 2 túnicas, leve só uma. Não precisa levar outra, não. Não precisa ficar trocando de roupa o tempo todo, não. Não precisa ter o look do dia 1 do evangelismo, o look do dia 2 de evangelismo, o look do dia 3 de evangelismo. Vai só com a roupa do corpo e Deus faz do mesmo jeito. A gente precisa parar com essa missão instagramável de que importa o que eu estou usando, porque vão filmar, porque vão tirar uma foto. Irmão, leva só a tua Bíblia, prega a palavra e pronto. Deixa o incômodo para lá. Cristo informa para eles que eles não têm um motivo para recear que eles vão vir a sofrer fome. Eles, onde quer que fossem, ao menos seriam dignos do alimento. E é impressionante, eu já trabalhei na empresa de água e esgotos da Paraíba e eu trabalhava nas cidades. Eu trabalhei em 31 cidades da Paraíba, no espaço de 10 meses, fazendo os serviços de cadastro. E é impressionante que às vezes a garrafinha de água da gente acabava. Você estava andando 5, 6 quilômetros de 7 às 11 da manhã, que era quando a gente parava para almoçar, a garrafa de água já tinha acabado no 3º quilômetro. Meus irmãos, bastava bater na porta de alguém assim, extremamente simples. Sempre tinha água de pote para a gente. A gente só escutava aquela batidinha assim. E a gente saciava a sede. Sempre tinha alguém que dizia assim, ô meus filhos, vocês estão caminhando no sol. Você quer um pedacinho de bolacha, um bolinho, não? Dá para parar um pouquinho? A gente não pode parar. Mas se a senhora der, a gente leva. Onde você estiver fazendo, se Deus está com você, você vai ser digno pelo menos do alimento. Ele não deixa faltar, não. Felipe, numa dessas viagens, eu não sabia se a gente voltaria para Campina Grande ou se a gente ficaria na cidade que estava trabalhando. Eu disse, não recebemos a diária, eu não tenho dinheiro para almoçar. E agora? Eu até hoje não sei quem é a pessoa. Eu sei que ela olhou para um dos colegas da gente e disse assim, rapaz, eu me lembro de você de épocas, eu acho que a gente estudou junto. Aí ele disse, eu acho que a gente estudou junto mesmo. Esse vocês não querem almoçar aqui em casa, não? E desse conhecimento tão precário, surgiu um almoço, um banquete, que garantiu o resto do trabalho do dia. O problema é alimento. Descanse. Vai ter alimento para você. Ah, mas... E onde dormir? Eu
mandei uma foto de onde eu dormi, em algodão de Jandaíra, com meus pais. Eles disseram, meu Deus do céu, onde é que meu filho foi se enfiar? Era uma casa menor do que esse púlpito aqui. 2 quartos. E uma cozinhazinha assim. A cidade de Algodão de Jandaíra, em 2013, tinha 20% do açude. Aqui a gente chegou a 5% e diziam assim, vai ter o volume morto. Aí depois diziam, não, vai ter um pouquinho mais de volume morto. Vai mais um pouquinho para baixo. Em Algodão de Jandaíra, 20% já tem sal. Sal e lama. Eu lavei roupa com água salobra, eu tomei água salobra, eu voltei, ainda passei por Cuité, fiz um serviço, quando voltei para cá, fiquei no regional. Mansur. Dormi num colchão desses infláveis, naquele cimento queimado vermelho. Assim. Era o piso da casa. A gente não pagou nada, né? Então valeu a pena ficar naquelas condições. A gente queria o quê? Um teto. A gente teve o quê? O teto. Senhor, onde é que eu vou ficar? Meu filho, você vai ficar num hotel que é mais do que 5 estrelas. Você olha pela janela, você conta todas. Conta todas. Não se preocupe, eu vou afofar a sua cama. Não se preocupe, vai ter tudo que você precisar. Não fica botando empecilho, não. Mas isso, Senhor, eu não estou dizendo que eu estou cuidando. Mas isso, Senhor, eu não estou dizendo que eu estou cuidando. Agora tem uma coisa, só fica quando você for bem recebido. É maravilhoso a gente ser bem recebido. Eu fico muito feliz quando a gente é bem recebido. Principalmente quando a gente vai assim para outras igrejas que a gente é bem recebido, a gente fica estourando de felicidade. Semana passada, no sábado, estivemos em Engar e no domingo lá no Verdejante, na Batista de Getsemane do Jardim Verdejante. E é ótimo quando você vai e você não conhece tantas pessoas, mas elas lhe recepcionam como se lhe conhecesse há séculos. Porque de fato a gente é irmão, né? A gente é da mesma família. A gente só se encontra todo dia, mas a gente é da mesma família. E é bom a gente estar onde foi bem recebido. E aí ele diz assim, quando você entrar numa casa, fique ali até sair daquele lugar. Mas onde não receberem vocês, saia dali e sacuda o pó dos pés. Em testemunho contra eles. Meu irmão, quando você é bem recebido, você sente vontade de fazer alguma coisa para abençoar quem ele recebeu. Você dá o seu melhor. Você se esforça por retribuir aquilo que foi dado. Mas quando você não é bem recebido, você não se sente na obrigação de fazer a mesma coisa pelos outros. Infelizmente, é isso que acontece. Os judeus ortodoxos regressavam das terras dos gentios e retiravam dos seus pés o pó que os contaminava. A ação dos discípulos simboliza que os que rejeitam os pregadores não pertencem ao povo de Deus. Por isso eu digo a vocês, a gente vive num tempo muito individualista. Que o que mais a gente quer, quando sair daqui, a gente vá para dentro de casa, tranca a porta e fica lá bem tranquilo. Se chegar uma pessoa, meu Deus do céu, o que é que essa pessoa veio fazer essa hora da noite? Já vem me incomodar. Mas pode ser da manhã também. Às vezes você diz assim, lá vem aquele meu vizinho querendo serrar minha comida, né? A pessoa chegar de 11 horas da manhã na casa do cidadão, é porque está querendo almoçar. Ou quando fica conversando com você das 3 da tarde até as 6 horas, está esperando a sopa, a papa, pelo menos uma bolacha com chá vai ter que sair. Aí você fica, meu Deus. Mas a gente aprende aqui algo sobre hospitalidade. Hospitalidade era um sinal de que você fazia parte da família de Deus, que você recebia os pregadores daquela palavra. Você auxiliava essa obra a ser concluída, porque você dava o teto que eles precisavam. Os que rejeitam pregadores não pertencem ao povo de Deus. Às vezes tem gente que diz assim, olha, para trazer tal pregador vai ter que ter uma passagem da Azul, linhas aéreas, sem fazer propaganda, mas tudo bem.
Vai ter que ter também um motorista experiente num carro estilo tal, certo? Com ar-condicionado, tal, para me levar até esse hotel. E o hotel tem que ser do Garden para cima. A gente só tem um Garden, tudo bem. E aí depois vai ter que depositar 50% antes, 50% depois. Eu digo isso porque eu já passei por situações bem semelhantes. Eu era presidente da mocidade, o pessoal disse, traz fulano. Eu disse, tá bom, mandei o e-mail. Aí eu disse, olha o que fulano pede. Brrr. Aí não trouxe fulano, né? Claro. Porque para trazer fulano era 20 mil. A gente fez a festa da mocidade em 2 dias com 600 reais. Economizei para os cofres da igreja, né? E foi benção. Porque o que a gente precisa, meus irmãos, é só o teto. Se alguém nos chama, a gente já ficou em casa de pastor, a gente já ficou na casa de irmãos. Não tem problema nenhum. Se não for incômodo para você nos receber, muito menos será para a gente. E isso gera comunhão e gera histórias engraçadas que você vai levar para a vida toda. Histórias boas que você vai poder contar para as outras pessoas e vai dizer como é bom pertencer à comunhão dos santos. Mas eu quero terminar com o versículo 6. Como é que você cumpre o chamado? Cumprindo o chamado, eles saíram, percorreram as aldeias, anunciaram o evangelho e fizeram curas por toda a parte. Ou seja, eles fizeram tudo o que o Senhor tinha como objetivo para aquele momento. O interesse primário na divulgação das boas novas do reino não exclui a preocupação com o sofrimento dos ouvintes, meus irmãos. Então tinha pregação, mas também tinha cura. Agora, cura sem pregação, aí é show da fé. Deixa para lá. Entendeu? É espetáculo da fé. Fazer uma fila para sair aqui, passa o paletó, todo mundo cai, aí está todo mundo curado. Isso não existe. É tão simples. Foi tão simples. Eles não levaram nem bolsa, eles não levaram mala, eles não levaram nada, eles só levaram a palavra e a autoridade dada por Deus. Eles pregaram e as pessoas foram curadas, é isso que interessa. 1 João 3,17 diz, ora, se alguém possui recurso desse mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ou seja, o amor não separa o bem-estar eterno do atual. Eu preguei, a vida dele está salva, beleza, vou me esquecer dele. Sim, há necessidade. É por isso, meus irmãos, que a gente, muitas vezes, quando vai fazer algum evangelismo, a gente pede que alguns itens possam ser doados. Porque às vezes a gente encontra pessoas que precisam sim da palavra de Deus, mas precisam de arroz, feijão, leite, precisam de cobertores, precisam de roupas, precisam de um carinho e da demonstração do amor do povo de Deus por eles. Por isso que eu digo, para fazer a obra de Deus tem que ter amor pelas almas perdidas. Sem amor não dá para fazer. Se você vai fazer por obrigação, porque o pastor chamou, porque a Bíblia fala, tem que ter amor. Você tem que sentir isso. E tem que ser espontâneo. Não vá porque é obrigado. Não vá porque foi chamado. Não vá porque colocaram o seu nome na lista. Vá porque você sentiu que é isso que Deus quer que você faça. Nós estaremos cumprindo a nossa missão se nós proclamarmos a palavra de Deus aos que precisam ser alcançados por Ele. Mas também dermos assistência aos que padecem. Nessa demonstração do amor que Deus implantou nos nossos corações por eles. Dessa forma, meus irmãos, Deus vai ser glorificado através da realização da missão para a qual Ele nos convocou. Que Ele nos dê graça. E que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus.